Olá pessoal, fazendo aqui mais um vídeo sobre o grande almanaque Disney da editora Culturama. Eu já fiz dois vídeos, o primeiro eu mostrei da edição número 1 até a edição número 6, aqui forma um desenho, depois da edição número 7 até a edição número 12, que também forma outro desenho. E a partir da edição número 13, a Culturama aboliu esses detalhes na lombada, não sei porquê, né? Porque é um atrativo todo especial, mas infelizmente a Culturama ela parou de fazer isso. Só que a qualidade ela mantém-se a mesma. A qualidade do gibi ela continua espetacular, uma seleção de historinhas magnífica e assim, mesma quantidade de páginas, mesma qualidade gráfica também. E eu vou estar mostrando aqui no terceiro vídeo mais 6 exemplares, da edição número 13 até a edição número 18. Agora eu vou começar a mostrar as historinhas que compõem cada gibi. Começando pelo volume 13, uma capa muito bonita com Gastão, um tempo chuvoso, o fundo aqui verde combinando com a capa. Na verdade é a capa aqui, né, que combina com o fundo verde. Uma capa muito bonita. A contracapa, o resumo, se alguém tiver interesse, pause na tela para tentar ler o conteúdo aqui. Essa edição 13 ela é de janeiro de 2022. Conteúdo, apenas histórias inéditas. A Solidão do Trevo de Quatro Folhas, que no caso é a historinha da capa, né, do Gastão. Depois a gente vai ter um texto, né, sobre o Gastão. Aí depois mais historinhas inéditas. Da Itália, assim, a primeira da Itália, a segunda da Itália, a terceira historinha também da Itália. Aí depois mais um arquivo Disney, sobre o Ludovico, no caso. E depois uma historinha da Dinamarca. E a última historinha do Mancha Negra, da Itália. Vou passar rapidinho aqui essa historinha, que é a historinha da capa. A capa ela foi feita por esse artista. E a historinha do Gastão. É uma seleção de histórias magnífica. Todas as edições do Almanac Disney. Aqui tem o texto, né, explicativo sobre o Gastão, uma força da natureza. O texto foi feito por essa Bárbara. Essa parte das explicações também é um diferencial enorme no Almanac Disney. E aqui a gente vem, assim, a gente vê a segunda historinha, que é uma historinha com o Donald, né? O Donald jovem. Eu, assim, particularmente eu não sou tão fã dessas historinhas do Donald jovem, não. Mas a gente vai ver nessa edição, e acho que na edição seguinte também, eu acho que tem historinhas com o Donald jovem. Aqui agora a gente vai ter uma historinha com o professor Ludovico. Muito legal também, o Ludovico com peninha. Aí depois aqui, depois dessa historinha, a gente vai ter o Arquivos Disney, feito pelo pessoal do Planeta Gibi. Hoje sobre o Ludovico, sobre o professor Ludovico. Aí depois a próxima historinha com o Donald. Aqui já é uma historinha mais espacial. Aí depois a gente vai ter Eu Sou Mancha Negra, que também é uma historinha bem longa. E a última historinha do gibi, que tem tipo um epílogo, né? Um prólogo. Tem um prólogo, acho que eu tô falando errado. Um prólogo. E, tá vendo? Olha, esse tom, as historinhas do Mancha Negra, essa aqui em especial, tem toda essa colorização mais escura, né? Esse clima mais noturno, um pouco mais pesado, bem interessante. E essa sim vai ser a última historinha, fechando a edição número 13 do Grande Almanac Disney. A edição número 14, uma capa com o Patocôncio e o Tio Patinhas. A primeira historinha ela vai ser com o Patocôncio. Quem quiser ler o resumo da contracapa.
Edição 13, ela é de março de 2022. Aqui a gente já tem uma regularidade constante, edições bimestrais. Também apenas historinhas inéditas. A gente vai ter uma historinha, essa primeira, assim, historinha recente, né, de 2021, lá na Itália. A segunda historinha também na Itália. A terceira, Itália. Aí depois a gente tem uma da Dinamarca, outra da Dinamarca e a última historinha da Dinamarca. Então essa edição ela foi bem dividida. 3 historinhas na verdade foram 4 historinhas da Itália e 3 historinhas da Dinamarca. E no sumário aqui a gente não vê o arquivos Disney, né? Aqui nessa edição acho que não vai ter texto explicativo, pelo menos no sumário aqui não tem. A primeira edição, a capa é do Giorgio Cavazzano, essa capa muito bonita. A balada do Patocôncio, que é a historinha que abre o gibi. Também uma historinha perfeita. A balada do Patocôncio. Aí depois a gente vai ter... Aqui a gente vai ter Super Pato. Acho que antes do Super Pato tem também uma historinha antes que saiu a marcação, que é do Pato Donald jovem, que teve na edição anterior aqui, ó. E aqui também vai ter uma historinha do Pato Donald jovem. Aí depois sim que a gente vai ter historinha com o Super Pato. Depois a gente vai ter uma historinha também com o Super Pato, 2 historinhas com o Super Pato. 2 historinhas com o Super Pato. Depois uma historinha com o Mickey. E essa daqui é muito interessante, porque essa daqui é uma historinha com o Mickey junto com os escoteiros mirins. É uma coisa que não é muito comum a gente ver essa mistura do Mickey ou do Pateta com o pessoal da família Pato. Assim, lógico que já aconteceu, mas não é tão comum. E essa aqui específica é o encontro do Mickey com os escoteiros mirins. É bem interessante essa historinha. E a última historinha é uma historinha da Maga Patológica. Era uma vez uma feiticeira. É uma historinha da Maga Patológica. Assim, começa com ela jovem, né? É bem interessante essa historinha da Maga Patológica. E aqui vai terminar a edição número 14 do Grande Almanaque Disney. Edição número 15. Também com uma capa muito bonita. Acho que só a capa da edição número 8 que eu não gostei. Capa muito bonita, Pateta, Mickey, o Horácio. Aqui o resumo. Aí. Eu acho que se der pause dá para conseguir ler. A edição 15 é de maio de 2022. O sumário. Aí a gente vai ter também só historinhas inéditas. Aqui no caso Itália e Itália. 100% historinhas da Itália. E nessa edição também não tem arquivos Disney. Não teve na edição anterior, mais uma edição sem texto explicativo. Por que será que eles não colocaram? 2022, 2 historinhas bem recentes, né? Esse almanaque ele é de maio de 2022, 2 historinhas lançadas em 2022 na Itália, ou seja, praticamente na publicação lá eles publicaram aqui. Depois uma de 2003, 2011, mais uma bem recente, 2021, e a última também 2022. Ou seja, está sendo publicado lá quase que imediatamente aqui. A arte da capa é desse autor aqui, Ivan, que eu particularmente não conheço, mas com um desenho muito legal. A expedição é uma historinha do Mickey, né? O Mickey sempre prevalecendo. Uma historinha em alto mar. Aí depois a gente vai ter... E é uma historinha longa, ela tem... Tá vendo? São 85 páginas essa historinha. Aí aqui a gente vem com... Isso aqui acontece muito nos gibis regulares, né? Tipo uma piadinha,
Assim, é como se fosse uma piada, alguma coisa com uma página, assim, com uma imagem, um quadro único, que é assim, que teve muito nos gibis normais da editora Culturama e aqui pela primeira vez no gibi Grande Almanac Disney. Uma historinha do Super Pato, a segunda historinha do gibi. Historinha do Super Pato, a terceira... Peraí. Eles colocaram, tá vendo? Eles colocaram no sumário aquela imagem de uma página só. Aí depois a outra historinha, a penúltima historinha, Aventura Quilométrica do Tio Patinhas, também com o Patocôncio. E depois a última, Retro Gaming. Aí a gente vê esse área 15, então provavelmente é com o Pato Donald jovem. Mais uma vez o Pato Donald jovem. Aqui a gente vê o Pardal jovem nos gibis. E encerrou. Essa última historinha vai encerrar a edição número 15. Edição número 16. Mais uma vez a gente tem o Mickey na capa aqui, só que dessa vez junto com o Super Pato. Edição número 16. Esse aqui o resumo tá bem, assim, tá um resumo menor em relação aos outros. Edição 16, edição de julho. As historinhas. Mistério no Velho Porto. Historinha de 2021, inédita. A segunda também inédita. Aqui finalmente assim, teve 2 gibis sem texto explicativo. Aqui a gente volta a ter um texto explicativo. E depois mais 2 historinhas inéditas. E essa publicação também 100% de historinhas italianas. Mickey, a arte da capa, ela do André. Ou do André, eu sinceramente eu não sei se esse artista é homem ou mulher. Sinceramente não sei. Primeira historinha, Mickey com o Super Pato. Essa historinha ela vai ter mais de 80 páginas. Vai até a página 88, 89. Aí depois aqui a gente vai ter o texto, uma história de cães. Texto da Bárbara. Texto pequeno, 2 páginas. Depois a gente vai ter o Sinistro Mistério de 4 Patas. Tem o Peninha, Tio Patinhas, Pato Donald. Uma historinha longa. E aqui a gente vai ter a outra historinha, A Sombra do Mr. Vertigo. Que também a gente já teve historinhas anteriores no Grande Almanac Disney, também com o Mr. Vertigo. E vai encerrar a edição número 16. E agora eu vou mostrar as 2 últimas edições. Edição número 17, o Mickey. O resumo da edição. A 17 é de setembro de 2022. Sumário. O Retorno do Bluesman. Historinha de 2020, da Itália, inédita no Brasil. Meu Nome é Super Pato, também da Itália, também uma historinha recente, inédita. Crise no Parque Safari, uma historinha da Dinamarca, também super recente, de 2022. Mais outra historinha inédita da Itália. Um texto. E depois o Desafio da Vastidão Branca,
também da Itália de 2020. A gente percebe que são historinhas bem recentes. A arte da capa, muito bonita, do Paolo Motura, provavelmente Motura. Mickey, o retorno do Bluesman. E a gente percebe, né, eu já comentei em vídeos anteriores, a quantidade de historinhas, né, do Mickey nesse almanaque Disney, esse grande almanaque Disney. E assim, provavelmente assim, a gente percebe, né, várias historinhas recentes. Então assim, eu acredito que está tendo uma produção maior de historinhas do Mickey do que de outros personagens. Pelo menos é o que leva a entender aqui, acompanhando o grande almanaque Disney. Porque a maioria das historinhas, aqui a gente tem um texto, um círculo polar muito virtuoso. Texto explicativo. E aqui vai ter a última historinha do gibi, que é uma historinha gigantesca. Ela começa aqui na página 118 e ela vai até a página 194. Tá vendo? Muito legal a capa aqui, a fonte. E também uma historinha, mais uma saga, né? Saga não, mais uma história longa do Mickey. Quem é fã do Mickey não pode deixar de acompanhar esses almanacs. Inclusive, essa faixa de numeração aqui que eu estou passando hoje, a gente encontra assim ainda nas lojas. Não são todas que estão esgotadas igual as primeiras edições. E normalmente ela está com preço até bem em conta. A gente consegue achar na Amazon, Mercado Livre, Shopee, assim, por preço, assim, preço de banca, né, era R$ 39,90, mas às vezes a gente acha até por metade do preço hoje em dia. Essa faixa de numeração vale muito a pena mesmo. A última edição de hoje, a edição número 18, também Mickey, Minnie, mancha negra na capa. Aqui já voltou a ter um resumo um pouco maior. Edição de novembro de 2022. Essa edição ela tem muitas histórias curtas, tá vendo? Eu acho que nem vou conseguir passar tudo aqui. Mas também só histórias inéditas. Itália, a segunda história também da Itália, tá vendo aqui? Parte 1, parte 2. Historinhas de 2021. Historinha de 2022, Itália, aqui tem uma da Dinamarca. São histórias muito recentes, tá vendo? Todas de 2021 e 2022, com exceção da última, que é de 2019. E também somente conteúdo inédito. Desde a edição número 1 até a edição número 18 de hoje, cada gibi com 196 páginas, 18 gibis mostrados aqui. Não é bem um gibi, né? É um livro, pode-se considerar um livro. 18 mostrados e apenas 10 páginas com historinhas de republicação, que é daquela historinha de 10 páginas do Zé Carioca. O resto somente conteúdo inédito. Então aqui vai ser a primeira parte dessa historinha do Mickey. Também teve um prólogo bem grandão. Aqui é a segunda parte da historinha. Tá vendo? Aqui só Minnie. Só tá predominando a historinha do Mickey nesse almanaque. Bom, na verdade, a gente vai ter aqui a última parte da segunda historinha. A gente teve a primeira historinha, tá vendo? Todas é com esse Marco, por isso que o desenho tá muito parecido. O roteiro é todo desse Marco Nussi e o desenho desse Cast. Teve aqui a parte 1, parte 2 dessa historinha, Neve Branca, Mancha Negra. E depois Minnie na Casa dos Mil Corvos. Teve esse aqui que teoricamente é a parte 1. E aqui a última parte. Então é como se fosse uma mini saga, duas mini sagas aqui dentro desse gibi. Aí depois a gente vai ter lá na página 130, aí sim, finalmente saindo do Mickey, uma historinha do Tio Patinhas, Ameaça em Veneza.
Essa historinha assim, os quadrinhos estão menores, né? Bastante quadrinhos. Depois a gente vai ter mais uma historinha do Mickey. Mickey é a outra máquina do tempo. Eu acho que vai terminar aqui com esse Mickey, a outra parte, a outra máquina do tempo. Estou meio gripado, tá bem complicado aqui de estar falando.